Nós vamos falar hoje sobre depois do pecado. Como assim, pastor, depois do pecado? É porque é o seguinte: depois que a pessoa peca, só tem duas coisas para acontecer. Ou a pessoa se arrepende, ou não. Ou ela se arrepende e muda, ou ela não se arrepende e continua a sua vida do jeito que está. E para isso a gente vai ler o Salmo, que é o Salmo considerado mais completo na questão de salvação, de arrependimento, de coração quebrantado. Então você vai abrir a Bíblia em Salmos de número 51. Esse salmo se refere a Davi. Quando Davi ele peca, ele adultera e ele manda matar o marido da mulher, né? Quando Davi recebe a repreensão do profeta Natã, ele vive esse salmo. Esse salmo é a oração de Davi após o acontecido. Ele se chega diante de Deus. Nessa época não tinha o sangue de Jesus, né? Não tinha a Bíblia que nós temos hoje. Era só pergaminhos do Antigo Testamento. E esse homem, ele chega diante de Deus. Entenda, ele tinha mandado matar. Essa aí é a nova atualização, é o grito, tá? Atualizou, amém? Então eu quero que você entenda que quem está chegando na presença de Deus é um assassino e adúltero. Era essa a condição de Davi. Porque às vezes as pessoas elas ficam tímidas para se chegar a Deus, porque ela olha a condição dela e ela diz assim: mas eu sou um pecador, como que eu vou me achegar a Deus? Mas nesse salmo você vai entender que você pode chegar na presença de Deus de uma forma, e quando você se levantar da oração, você sai de outra forma completamente diferente. Natã, o profeta, fala para Davi o que ele fez, que ele adulterou e ele matou o esposo da mulher. E aí começa a oração dele. E nós vamos ver aqui. Passo a passo a gente vai meditando. Só para completar aqui, acima do capítulo 51, você vai ler aí, eu acho que tem na sua Bíblia assim, confissão e arrependimento. Tem aí, acima do capítulo 51. E tem uma nota dizendo assim: ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de ter havido ele possuído Batseba. Davi diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Então, o primeiro versículo, ele já entra pedindo para Deus se compadecer dele, sabendo que Deus é misericordioso, e ele diz assim: apaga as minhas transgressões.
Veja, amado irmão e irmã, que diferentemente de hoje, a gente sabe que o sangue de Jesus apaga as nossas transgressões. Mas naquela época, a pessoa ela tinha que ter fé em Deus e ter fé que o sangue daquele cabrito, daquele boi que seria sacrificado, que ali aconteceria a purificação. Você está entendendo a diferença? Então Jesus, ele apaga pelo seu sangue. E naquela época Jesus não tinha morrido ainda, mas Davi estava precisando que apagasse. Interessante que ele entra na presença de Deus querendo apagar o que ele fez. Ele já entrou confessando que tinha feito coisa errada e que precisava passar uma borracha. O problema é que Davi queria que apagasse as transgressões dele. E Deus tem o poder de apagar. Mas até hoje a gente lê, porque Deus apagou do coração dele aquilo que ele fez, mas ficou escrito para todo mundo ver. Porque o apagar do coração dele é a misericórdia de Deus, mas não apagou da história, porque o que fica da história é a consequência do que fizemos. Existem pessoas hoje, lideranças, líderes, que querem apagar, passar uma borracha no passado. Não tem como passar uma borracha no passado. Estão usando toda a força da lei, tentando apagar o que fez no passado. Não tem como, não vai apagar. Se Deus não apagou o que Davi fez, apagou do coração e da conta que ele devia, mas da história não. Ninguém pode fazer isso. Ninguém. Nem que use a autoridade, ainda que use a autoridade, as autoridades, para tentar apagar o que foi feito no passado, não será apagado. Então diz assim, verso 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Povo de Deus, Davi queria ser lavado completamente. E ele diz assim, pois eu conheço a minha transgressão. E no arrependimento é necessário que a pessoa conheça a transgressão dela. Por quê? Porque se a pessoa não reconhece o que fez, como pode ser lavada? A pessoa precisa reconhecer o que fez. Diga amém. Por que, pastor? Porque tem pessoas que elas não reconheceram que errou. Como vai haver perdão se não reconhece? Eu cheguei no hospital, a mulher à beira da morte, já na morfina, e eu cheguei para ela e falei assim: a senhora se arrepende dos seus pecados? Ela olhou para mim, na morfina, tá? Toda tomada pelo câncer. E ela olhou para mim e falou assim: não, eu não me arrependo. Por quê? Porque eu não tenho pecado. Ela falou para mim que não tinha pecado. Você acredita? Então a pessoa, ela, como Davi disse, eu conheço as minhas transgressões e elas estão diante de mim, está na minha cara.
Porque quando a pessoa ela peca, aquele pecado, ele não vai embora, tchau, não. A pessoa cometeu um pecado, aquele pecado vai ficar martelando, ele não vai sair, ele não vai embora, ele vai ficar aqui, ó, na cabeça da pessoa. Davi disse assim: eles estão diante de mim, porque tudo que ele olhava fazia lembrar, ou tinha alguém que lembrasse. Tudo que a gente faz de errado tem alguém para lembrar. Tem ou não tem? Alguém vai lembrar do que você fez. Alguém vai chegar e dizer assim: mas você fez isso. Mas pode ser 100 anos depois, a pessoa vai dizer: mas você fez isso. Davi disse: eu reconheço os meus pecados, porque eles estão sempre diante de mim. Sempre vai ter alguém para me acusar, sempre vai ter alguém para falar, sempre vai ter alguém para dizer alguma coisa. Então Davi, ele sabia que tinha feito coisas erradas, ele reconhecia. E no verso 4 ele diz assim: eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi estava arrependido, e ele disse o seguinte: olha, o Senhor está certo em me julgar, o Senhor está certo. O julgamento que vier do Senhor eu aceito. O Senhor é justo para me julgar. O que o Senhor falar é justo. Eu aceito que o Senhor, a sentença que o Senhor der, porque estava tudo perante os seus olhos. No verso 5, Davi faz uma viagem. Olha só, igreja, isso é numa oração. Por isso que diz que essa oração é a mais completa. Então Davi, no meio da oração dele, ele vai lá no passado, lá atrás, lá quando ele nasceu. No verso 5 ele diz: eu nasci na iniquidade. Isso é uma bomba, né? Para você ver que mexe até com gerações, né? Davi disse assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ei, você não acha estranho que os irmãos de Davi, eles eram tudo grandão, tudo forte, e Davi era baixinho, cheio de sarda, ruivo? Você não acha que tem alguma coisa errada? Você lembra? Todos entraram, e o profeta disse assim: é esse. Não, não é esse. Entrava outro. Eles eram todos altos, fortes, e Davi era um baixinho. Por quê? Porque em pecado concebeu minha mãe. Todos os seus irmãos eram guerreiros, e Davi apacentava. Aconteceu alguma coisa, e aquela mulher, esposa do pai de Davi, não era mãe de Davi. Davi, ele nasceu de um relacionamento fora do casamento. Mas quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele faz. Então Davi vai lá atrás, e conta-se que o pai de Davi levou umas chicotadas ainda, porque naquela época era punido. Davi diz, na oração dele, ele
Por isso que eu digo, quando você vai para o passado, tem que ser com propósito. E aí ele vai lá e diz assim: em pecado concebeu minha mãe. Verso 6: eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Verso 7: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Povo de Deus, Davi pede a Deus uma purificação, e Davi diz assim: purifica-me com hisopo. Hisopo era uma planta, e essa planta esponjosa era usada em rituais de purificação. Então eles amarravam esse hisopo e aquilo funcionava como uma esponja. Um dos rituais de purificação que essa planta era usada era no ritual do leproso. O leproso, ainda que ele fosse curado, ele tinha que se apresentar ao sacerdote e passar por um ritual. E esse ritual era usado o hisopo, o sangue, a água, era usada o óleo nesse ritual de purificação do leproso. Não era só ser curado, não. Tinha que usar o hisopo embebido de óleo, sangue e água. O que quer dizer isso, pastor? Davi estava se colocando, o rei, ele era rei, estava se colocando como um leproso. Ele se chegou diante de Deus, se humilhando e dizendo para Deus: Deus, eu assumo que eu estou leproso. Esse pecado me deixou leproso espiritualmente, porque o pecado é como a lepra, e a lepra ia apodrecendo o corpo da pessoa, e vai apodrecendo e vai caindo pedaço. É o pecado. Então veja que Davi, ele entra na presença de Deus como um assassino e como um adúltero, mas na medida que ele vai se arrependendo, vai confessando, vai declarando, a coisa vai mudando. Amado irmão e irmã, você pode entrar na presença de Deus como uma pessoa que fez muitas coisas erradas, mas você pode sair dessa oração completamente transformado. Verso 8: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagar. Povo de Deus, Davi, quando ele cometeu esse pecado, até os ossos dele doía. Ele sentia como se os ossos dele estivessem sendo esmagados. Para você ver que o pecado, ele nos atinge de uma forma. Pastor, quer dizer que o pecado, ele pode atingir a saúde? Claro, ele atinge tudo. O pecado atinge a vida financeira, o pecado atinge a saúde, o pecado atinge a família. Então Davi, ele diz: olha, os meus ossos estão como se estivessem esmagados. Eu quero ouvir de novo alegria, júbilo. Eu quero vida. No verso 9 ele diz: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Você vê que era uma coisa que ele queria apagar da mente dele. Toda pessoa que comete um pecado, o desejo dela
além de ser purificado, além de ter uma nova chance, além de ter uma nova vida, essa pessoa quer apagar da mente dela o que foi feito. É por isso que quando você acusa, julga alguém, por isso que a Bíblia diz: não julgueis, não julgueis, não julgueis. Porque quando uma pessoa comete um pecado, ela cometeu um pecado imediatamente, ela vai começar, vai dar o start nas consequências. E aquela pessoa, ela está com uma carga sobre a vida dela. E aí quando você começa a lembrar daquela pessoa e lembrar dos pecados daquela pessoa, você está fazendo algo que vai contra aquela pessoa. Ela quer apagar aquilo, ela quer começar de novo, ela quer uma nova chance, ela quer apagar aquilo da mente dela, ela quer seguir em frente, mas você continua dizendo o que ela fez e continua dizendo o que ela errou, e assim você interrompe algo que Deus está fazendo. Por isso, não julgueis. Davi, no verso 10, ele diz assim: cria em mim, porque não tinha mais, então ele disse: cria em mim, faz nascer em mim, ó Deus, um coração puro, porque eu não tenho mais um coração puro, tem que ser criado. Ele disse: cria em mim um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então Davi, ele não tinha mais o coração puro, não era mais o segundo coração de Deus. O coração dele estava maculado, e ele disse para Deus: só criando um coração novo, e só renovando o meu espírito, porque ele está abalado, e antes o meu espírito era inabalável. Eu não me abalava mais com nada, mas agora eu estou abalado. Aquele homem, ele estava destruído por dentro e por fora. Aquele homem estava perdido. E aí, no verso 11, ele diz: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Povo de Deus, Davi tinha medo, e Davi não estava preocupado com o cargo dele, diferente de Saul. Davi não diz assim: não me retire o reino. Ele disse: não me retire o reino? Não. Ele disse: não me retire o Espírito Santo. Essa foi a grande diferença do rei Davi para o rei Saul. Saul se preocupava com o cargo, com a posição, mas a preocupação de Davi era: não me repulses da tua presença, não me retire o Espírito Santo. No verso 12, ele pede: restitui-me a alegria da tua salvação, e me sustenta com um espírito voluntário. Davi, depois que aconteceu aquilo, acabou a felicidade, acabou tudo, e ele pedia a Deus para restituir a alegria da salvação. A alegria da salvação tinha ido embora, e ele ainda disse: me sustenta com um espírito voluntário. Ele não tinha vontade mais de nada. Davi não tinha vontade mais de nada. Verso 13. Então, esse então aí já diz assim: o Senhor me perdoando aí, me dando um novo coração, mudando
a minha sorte, então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Então, Davi, ele sabia que ele tinha crime de sangue, ele sabia que ele tinha matado pessoas, e estava pedindo a Deus também o perdão a respeito disso. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Essa oração, povo de Deus, ela mexeu com Deus. Essa oração, ela mudou completamente, a ponto, olha só, antes Deus dizia assim, a mulher de Urias, Deus falava para Davi sempre assim, a mulher de Urias. A mulher que estava com Davi, Deus dizia a mulher de Urias. E depois, porque essa mulher ficou grávida e o filho morreu. A mulher ficou grávida, mas o filho morreu. A consequência do pecado. Mas, depois que Davi se derramou, se arrependeu, confessou, pediu purificação, foi no passado, falou coisas do passado, se preocupou em não perder o Espírito Santo. Tudo isso que tem dentro dessa oração fez com que Davi, assassino, adúltero, se transformasse novamente num homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Depois que tudo isso passou, Deus disse assim, a tua mulher. Isso quer dizer que Deus apagou, porque Deus chamou a mulher de Davi de tua mulher, e não mulher de Urias mais. E por que a gente está trazendo isso aqui? Porque uma das coisas mais lindas que Deus acha mais bonito, mais lindo, chama-se arrependimento. Uma das coisas mais lindas que Deus acha chama-se arrependimento. A ponto de Jesus descrever um arrependimento como júbilo no céu. Uma pessoa que erra, cai, e ela se arrepende. Jesus disse que há um júbilo no céu. Você vê que atinge, impacta o céu. Então, existem pessoas que hoje a condição dela é de um pecador miserável, mas eu quero dizer para você que isso pode mudar, porque às vezes a gente olha e pelos pecados da pessoa, aquela pessoa é desprezível e nem a gente quer chegar perto. Mas que aquela pessoa, um assassino, um adúltero, um ladrão, um drogado,
aquela pessoa que a gente não enxerga saída nela, basta uma oração. Escute, Davi não fez campanha não. Davi fez uma oração. Uma oração. Que o seu filho fizer, que o seu esposo fizer, que o seu familiar fizer, essa oração pode tirar ele da situação que ele está, da condição que ele está, para uma pessoa segundo o coração de Deus, completamente transformada. Talvez você olha para o seu marido, para o seu filho, para o seu parente, e você diz: meu Deus, cruz credo. Meu Deus, esse aí só Jesus na causa. Talvez você olha para eles e você pede a misericórdia de Deus. Meu Deus, tem misericórdia. A distância que ele está de uma mudança é uma oração. Por isso que você deve crer, por isso que você deve acreditar, por isso que você não deve ficar jogando na cara dos seus filhos que eles fizeram. Não jogue. Ore para ele orar. Como é que é, pastor? Ore para o seu filho orar. Pega esse salmo aqui e diz: Deus, faz o meu filho orar como Davi orou. Faz meu filho falar contigo, meu Deus. Faz o meu filho abrir o coração e se arrepender. Essa é a oração da mãe. Entenda, ore para o seu filho orar. Ore para o seu marido orar. É essa. Se você gravar só isso, já está bom. Quem entendeu? Aplauda o Senhor Jesus.